19 pontos turísticos na Grécia para incluir em seu roteiro, localizada no cruzamento entre a Europa, a Ásia, o Oriente Médio e a África. A Grécia é um país que todo mundo deveria ter a oportunidade de visitar antes de morrer. Quase todo o seu território é coberto por montanhas, sendo o Monte Olimpo, sim, o dos deuses, o mais alto de todos. A sua costa é uma das maiores e mais belas do mundo, com mais de 13 mil quilômetros de comprimento. O país é uma ótima opção de destino para todos os tipos de viajantes. Além de ser famoso por suas praias paradisíacas, é o berço de muito do que conhecemos como arte e história. Ou seja, é um passeio perfeito para quem busca se reencontrar com a natureza, explorar cidades lindíssimas e também para quem é apaixonado por museus, ruínas e conhecimento. Confira a seguir 19 atrações imperdíveis para você incluir em seu roteiro. Mas antes de continuarmos com o vídeo, pedimos para que se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. Primeiro lugar, Navagio Beach, também conhecida como Praia do Naufrágio. Navagio Beach possui águas extremamente azuis e está localizada na ilha grega de Zakynthos. É difícil ver as fotos do lugar e imaginar que sejam reais, sem retoques ou filtros, mas acredite, isso que você está vendo é real. Eleita como uma das praias mais bonitas do mundo, Navagio certamente não precisa de Photoshop. Segundo lugar, Delfos. Nomeado como um patrimônio mundial pela Unesco, Delfos é um dos pontos turísticos mais famosos da Grécia. Já foi considerado pelos gregos como o centro do mundo. Até hoje atrai muitos turistas, ainda que não sejam mais os peregrinos que buscavam os conselhos da sacerdotisa Pythia ou adoravam o deus Apolo, como antigamente. O povoado fica ao sul do Monte Parnaso, tem uma vista incrível e abriga um museu arqueológico e o famoso Templo de Apolo. Terceiro lugar, Acrópole de Atenas. Por 1000 anos, a Acrópole de Atenas serviu de centro político, santuário e forte militar do país. É também a mais famosa do mundo em sua categoria. O complexo arquitetônico foi construído no século V a.C. e reúne algumas das mais importantes edificações do mundo antigo, como o Pártenon, o Erechtheion, os Propileus e o templo da deusa grega da sabedoria, Palas Athena. Quarto lugar, Santorini. Santorini é, provavelmente, o cartão postal mais conhecido da Grécia. A ilha cheia de casinhas brancas com tetos azuis em penhascos de 300 metros de altura cercados por um mar de azul profundo não poderia ser mais linda. Algumas das atrações são os sítios arqueológicos como os de Akrotiri, o Museu Arqueológico, a Vila de Pescadores Amoudi, a Red Beach e a região de Oia, uma das mais caras e românticas do país. Quinto lugar, Naphtali. Naphtali é uma cidade portuária que se estende até as encostas ao norte do Golfo de Argos, no Peloponeso, e foi a primeira capital da Grécia após a independência. Destino de muitos atenienses nos finais de semana, a cidade também conhecida como Nauplia ou Naflion é considerada por muitos como a mais bonita do país e uma das mais belas da Europa. Alguns dos passeios obrigatórios são o Castelo de Gortzi, a Acronaflia, a Acrópole de Nauplia e a Fortaleza de Palamidi. Sexto lugar, Castelo de Gortzi, um dos principais monumentos de estilo veneziano de Nafplio. O Castelo de Gortzi tem vistas panorâmicas incríveis da cidade e do Golfo de Argos. Construído no século XV pelos venezianos para proteger a cidade de piratas e invasores, seguiu funcionando como um forte até a segunda metade do século XIX. Atualmente, abriga eventos de música ao vivo como o Festival Anual de Música Folk. Além disso, abre diariamente para visitas de turistas que chegam ao castelo por meio de barcos. Sétimo lugar, Meteora, o segundo maior complexo de monastérios do cristianismo oriental, perdendo apenas do Monte Athos. Meteora é uma atração para quem quer ir além das praias e belas vistas em sua visita à Grécia. Originalmente, reunia 20 mosteiros. Hoje, restaram 6, Ágio Stéphanos, Santo Estevão, Megalos Meteoros, Grande Meteora ou Mosteiro da Transfiguração, Ágia Tríada, Santíssima Trindade, Varlaão,
São Nicolau, Anapausas e Roussano. Oitavo lugar, Kefalonia. Esta ilha lembra Zakynthos pela tonalidade azul das águas que a cercam. É uma das ilhas Jônicas e possui um clima mais úmido do que a maioria do arquipélago grego, o que faz dela uma das mais verdes do país. Alguns passeios obrigatórios são as praias Mytos Bay, Macris de Alos e Antisamos e a Gruta Melissani, uma caverna com um lago que mais parece uma grande piscina natural de águas cristalinas. Nono lugar, National Gardens Apeion. Antigamente, o National Garden abrigava o Palácio Velho e o Jardim Real. Hoje, é o destino queridinho dos atenienses e turistas durante o verão. Localizado em Atenas, logo atrás do parlamento, o parque fica aberto do nascer ao pôr do sol. Os Apeion, ao sul do parque, é um centro de exposições incríveis e foi a primeira construção erguida especificamente para as Olimpíadas modernas, em 1888. Décimo lugar, Mykonos. Mykonos é o destino dos viajantes festeiros. Rica em praias paradisíacas, a ilha apelidada de Ibiza grega é um paraíso LGBT com festas que acontecem de segunda a segunda, durante todo o ano. Você precisa conhecer Little Venice, uma vielinha charmosa na cidade de Chora, a badalada praia Super Paradise e o pôr do sol deslumbrante da praia Gils Ioannis. 11º lugar, Creta. Segundo a mitologia, foi onde Zeus, o pai dos deuses, nasceu. Creta é também o cenário da lenda de Teseu e do Minotauro, um dos mais famosos mitos gregos. A maior ilha da região, Creta abriga vários sítios arqueológicos, ruínas importantes como as do Palácio de Knossos e belas praias, como Falazarna, Efalonisi e Balos. Décimo segundo lugar, Templo de Poseidon. Segundo o deus mais importante para os gregos, Poseidon recebeu um templo à sua altura. Situado em Cabo Sunion, que está a 65 km da capital, foi construído em 444-440 a.C. e é um dos templos mais bem conservados atualmente. A arquitetura de ordem dórica é valorizada pela visão estonteante do mar Egeu. Ótima excursão de um dia a partir de Atenas e mais um pôr do sol incrível para acrescentar na agenda da sua viagem. 13º lugar, Lefkada, uma das ilhas Jônicas. Lefkada, também conhecida como Leucade, compete em beleza com as irmãs mais famosas Kefalonia e Zakynthos. Tão bonita, ou mais bonita, do que as ilhas Cíclades, como Santorini e Mykonos. A ilha tem algumas praias deslumbrantes que você deveria conhecer, como Egremni, Agiofili, Porto Katsiki, Agios Nikitas, Katisma, Milos e Sivota. 14º lugar, Olímpia, berço dos Jogos Olímpicos. A cidade de Olímpia preserva um importante sítio arqueológico tombado pela Unesco. O local é um santuário da Grécia Antiga e abriga construções históricas como o Templo de Hera, o Templo de Zeus, o Pelopíon e a área do altar de sacrifícios aos deuses, o Pritaneu e o Filipeion, o Metron, as casas da palestra, a oficina de Fídias, o ginásio, um estádio e o Leonidaion. Os amantes dos esportes vão se deleitar com o Museu dos Jogos Olímpicos Antigos e o Museu dos Jogos Olímpicos Modernos. 15º lugar, Milos, conhecida como Ilha de Afrodite por ter sido onde a estátua sem braços da deusa do amor foi encontrada. Alguns passeios obrigatórios são a Damas, centro da ilha, as tradicionais vilas de Placa e Quilma, as exóticas praias de Papafragas e Saraquinico, e os rochedos belíssimos de Cleftico. Não deixe de visitar também o Museu de Artes de Milos, em Placa. 16º lugar, Museu da Acrópole, projetado pelo arquiteto suíço Bernard Chomumi e construído em aço e vidro. O Museu da Acrópole foi inaugurado em 2009 e rapidamente se tornou um dos principais pontos turísticos de Atenas. O local abriga mais de 3.000 objetos da Acrópole de Atenas, entre eles algumas das obras mais importantes da Grécia Antiga, como Mochoforos e as Cariátides.
17º lugar, Teatro de Epidauro, famoso por sua acústica perfeita. O Teatro do Epidauro foi construído no século IV a.C. A construção permaneceu intacta ao longo dos séculos e foi um achado inestimável para a arqueologia e para a arquitetura ocidental. Desde 1954, o local é palco do Epidauria, um festival anual de teatro em que companhias teatrais gregas e internacionais encenam peças antigas. Décimo oitavo lugar, Salônica. Salônica, Tessalonique, ou Tessalonica, perde apenas para Atenas em tamanho e é a segunda maior cidade da Grécia, a principal da região macedônica. A cidade representa o contraste de diferentes culturas e momentos históricos: o período clássico, o Império Romano, o Império Bizantino, os períodos helenístico, otomano e moderno. Isso resulta em uma arquitetura riquíssima nesta cidade que transborda arte. Nela, você precisa visitar o Museu Arqueológico, a Catedral Aeropitos, a Hagia Sofia e a Panagia Tom Alkion. Suas praias mais legais são a Hagia Tríada, nem Epivates Paliria e nem a Michaniona. Último lugar, Estádio Panathinaiko. Sim, Olímpia é o berço dos Jogos Olímpicos, mas o Estádio Panathinaiko sediou as primeiras Olimpíadas da Era Moderna. Tem capacidade de cerca de 45 mil pessoas desde que foi reinaugurado, em 1896. O nome, que significa beleza em mármore, não poderia ser mais literal, foi inteiramente construído com material nobre branco do Monte Pentélico. É lindo, um monumento grego clássico, vale a visita. É impossível imaginar alguém que tenha visitado a Grécia sem se apaixonar. Conhecendo alguns dos seus belos pontos turísticos, é fácil entender o porquê. E você, ficou com vontade de conhecer a Grécia? Qual dessas atrações fisgou o seu coração? Deixe seu comentário aqui. Obrigado e até a próxima, pessoal do Minuto Desconhecido. Se você curtiu esse vídeo, nos siga no Facebook e Instagram. Vamos ao rumo do desconhecido. Essa e mais outras novidades você encontra aqui no Minuto Desconhecido.